Bandeira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, um espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. Hoje você vai saber por que na terra da soja, do milho, do algodão, tem produtor de olho no amendoim. Desde 2018, uma pesquisa lá na região de Sorriso está avaliando o potencial deste cultivo no estado. Um trabalho realizado a várias mãos e que tem mostrado resultados bastante animadores. É o amendoim Made in Mato Grosso, que logo pode ganhar o mundo. Ficou curioso? Então continua aí, que a gente tá só no começo. A cultura do amendoim vive um momento de expansão no Brasil. Nas últimas 10 safras, foram sucessivos aumentos na área plantada, que praticamente dobrou neste período, chegando aos atuais 165 mil hectares. A produção prevista para esta temporada é de 597 mil toneladas, um recorde segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O maior produtor do país é o estado de São Paulo, responsável por quase 95% deste volume. Um dos combustíveis para o avanço é a conquista de mais espaço no mercado internacional. O amendoim brasileiro tem qualidade diferenciada e ano a ano tem ampliado as exportações. E foi esta oportunidade que despertou a atenção de produtores, empresários e pesquisadores para o desenvolvimento do cultivo do amendoim em Mato Grosso. Há 3 anos, eles estudam a viabilidade da cultura por aqui e já possuem elementos para afirmar que ela será mais uma boa opção atrativa para os agricultores no estado. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa pesquisa, os experimentos com amendoim aqui em Mato Grosso, eu recebo aqui no podcast do Patrone, nesse episódio, o professor Dácio Oliboni, que é do IFMT lá de Sorriso. Professor, obrigado por ter aceitado o convite para dividir com a gente alguns resultados desta pesquisa com a cultura do amendoim aqui no estado. Tudo bem? Tudo bem, Patrone. Obrigado pela oportunidade. Eu que, na verdade, agradeço poder compartilhar um pouco das pesquisas e um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido nos últimos 3 anos sobre a cultura no estado do Mato Grosso. Legal, certamente essa conversa vai ser muito interessante, mas antes de saber sobre a pesquisa, eu acho que seria legal, professor, o senhor contar um trecho da sua história, Eu sei que sua relação com o campo, ela vem de berço, e vem lá da região sul do país. Sim, patrone. Eu, na verdade, sou gaúcho de nascimento, Muito jovem ainda, meus pais mudaram para o oeste do Paraná. Meus pais são agricultores, E eu, desde criança, então, me envolvi com a agricultura, juntamente com meus pais. Na adolescência, eu saí de casa para fazer um colégio agrícola, também no Paraná. E terminando o colégio agrícola, senti a necessidade de continuar os estudos. E aí ingressei no curso de agronomia, também no Paraná, e dei sequência nos meus estudos no estado de São Paulo, na cidade de Botucatu, fazendo mestrado e doutorado. Eu terminei meu doutorado em 2008, na oportunidade abri uma empresa em São Paulo, a qual eu tenho ainda em sociedade até hoje. E em 2012 eu prestei o concurso público para professor no IFMT Campo Sorriso e desde então eu resido em Mato Grosso. Hoje é minha terra natal, É exatamente isso, professor? Quem vem para o Cerrado, ainda mais se tem essa ligação com o campo, essa vocação, de berço, como é o caso do senhor, não tem como não se apaixonar por aqui, E acaba ficando mesmo vendo todos os desafios e as oportunidades que essa terra oferece, Com certeza. O Mato Grosso é um estado promissor, com muitas oportunidades, principalmente na área agrícola. E aqui fui muito bem acolhido e com certeza daqui eu não pretendo sair tão cedo. Maravilha. Aí quando o senhor veio para cá, chegou aqui em Mato Grosso ali para 2012, o campus de Sorriso, era um momento em que Mato Grosso fazia muito, o que ainda faz hoje, mas hoje tem uma particularidade, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que era justamente muito o binômio soja e o milho em sucessão, justamente o milho na segunda safra. E naquela época eu me recordo que os preços do milho eram bem diferentes dos preços atuais, Ou seja, o produtor plantava muitas vezes só para cobrir os custos ali. Eu lembro que a gente chegou a fazer reportagens, comentavam que com o preço de uma saca de milho você não conseguia muitas vezes comprar um sanduíche, um lanche, porque realmente era um preço muito aquém do que se esperava, era praticamente pagar para produzir mesmo. E aí, claro, começaram vários estudos aí para encontrar alternativas para a segunda safra, e eu sei que o senhor também tem uma participação nisso aí na região. Sim, nesse período, me chamou muita atenção
que os preços do milho produzido eram muito baixos. Alguns períodos era até a menos de R$10. Então, como objetivo de pesquisa, sempre me chamou a atenção trabalhar com culturas que possibilitassem alternativas, principalmente para o cultivo de safrinha, né? Com certeza, o produtor, pelos preços mais elevados da soja, no verão não ia alterar esse cultivo. Então, na safrinha surgia a necessidade de outras culturas que possibilitassem uma maior rentabilidade para o produtor. Então, a partir de 2013, eu criei um grupo de pesquisa, no qual eu coordeno desde 2014, para pesquisar essas alternativas. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz já em 2014 foi com a cultura do feijão mungo, né? Depois com feijão calpi, cultura do girassol, e a partir de 2018 surgiu a procura de alguns produtores e empresas da região para começar os trabalhos com a cultura do amendoim aqui na região de Sorriso. Legal, é legal que daí que o senhor começa a falar do amendoim, né, começando ali com esse início de pesquisa, e o amendoim já chegou a ocupar até uma área relativamente grande aqui em Mato Grosso, né, lá na década de 70, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foram cerca de 10 mil hectares de amendoim cultivados aqui no estado, lá na safra 76-77. Só que depois disso a cultura foi praticamente deixada de lado, só voltou a aparecer aqui com uma certa força, né, em meados de 2005, alguns produtores começavam ali a retomar a aposta na cultura, mas logo essa área acabou também caindo. Dá para entender, professor, ou explicar um pouquinho o que aconteceu com o amendoim, né? Quais seriam os desafios, né, para essa cultura no Cerrado que acabaram afastando os agricultores dessa aposta, pelo menos nesse passado que eu mencionei? Então, Patrone, se a gente voltar no tempo e pensar um pouco lá nos anos de 1970 até 1980, era o início, né, das aberturas de áreas aqui no Cerrado, né? Era umas áreas com pouca fertilidade e naquela época ainda o produtor não tinha o hábito e não tinha disponível as práticas de correção do solo. Então, solos extremamente pobres, né, o solo do Cerrado. O cultivo naquela época era cultivo praticamente todo manual, né, feito por pequenos produtores que estavam iniciando a abertura do Cerrado, né? E uma outra coisa que naquele momento também, o amendoim produzido era exclusivamente para atender o mercado interno, né? Principalmente o mercado de grão e o mercado para óleo, né? Os nossos pais se recordam, na década de 70, o óleo consumido pela população brasileira, na sua maioria, era óleo de amendoim, né? Só mais adiante que começou a consumir o óleo de soja, né? Então, já nos finais da década de 70, o amendoim começou a perder espaço, né? Principalmente para a soja, né, no início dos anos 80, que começou a ganhar espaço, principalmente pela facilidade da mecanização dessa cultura, né? Já mais adiante, por volta dos anos 2000, teve um aumento da área de amendoim, porém, a dificuldade encontrada pelos produtores naquele momento era a baixa diversidade de cultivares para cultivar aqui no estado de Mato Grosso, né? Basicamente, a gente tinha 2 ou 3 cultivares plantadas aqui no estado. E por essa baixa diversidade de cultivares, o manejo de pragas e doenças era muito difícil, né? Eram cultivares que tinham baixa resistência às principais doenças que ocorrem na cultura do amendoim. E ainda, por volta dos anos 2000, o amendoim produzido era para atender o mercado interno, né? Então, nesse momento, se intensificou ainda mais a abertura do Cerrado. A facilidade de mecanização para a cultura da soja fez com que o amendoim fosse perdendo espaço nesse período. Por volta dos anos de 2004, 2005, novamente a cultura ganhou um intenso cultivo no estado, principalmente na região de Campo Novo, pela instalação de uma beneficiadora de amendoim, mas que também, naquele momento, produzia amendoim para atender o mercado interno, né? E a partir dos anos
de 2004 a 2005, cada vez mais o binômio, né, soja-milho foi se intensificando, o que favoreceu para que o amendoim perdesse espaço, né? E somente a partir de 2012 que o Brasil começou a se destacar na produção de amendoim, porque até um fato curioso, não sei se coincidência ou não, mas pela morte de um dos proprietários de uma empresa produtora de amendoim, né? Não sei se todos se recordam, o Marcos Matsunaga, e isso abriu um grande leque de oportunidade no mercado para outras empresas, principalmente do estado de São Paulo, entrar nesse mercado de amendoim. E aí essas empresas que focaram na exportação começaram a participar de feiras internacionais apresentando o amendoim brasileiro, apresentando principalmente a qualidade do amendoim brasileiro. E isso foi um momento que o mercado internacional para o amendoim brasileiro começou a ganhar destaque. Consequentemente, nesse mesmo período, a Argentina começou a ter sérios problemas com uma doença chamada de carvão no amendoim e com dificuldade na produção. Então, favoreceu que o amendoim do Brasil começasse a ganhar destaque no mercado internacional. O Brasil participa muito pouco, né, do mercado internacional do mundo. O Brasil hoje é o 15º, 16º, varia um pouquinho de ano para ano, na produção de amendoim mundial. E o Brasil participa com 6% aproximadamente da exportação de amendoim mundial. Então, tem um mercado muito grande para crescimento, né, da produção de amendoim no Brasil, principalmente para exportação. Já mais recente, por volta de 2015, 2017, com o câmbio favorável, as empresas, principalmente do estado de São Paulo, intensificaram ainda mais as exportações, né? Principalmente para um mercado que paga-se um pouco mais pelo amendoim, né? Principalmente o mercado europeu, né? Então, basicamente, paga-se um pouco mais pela qualidade do amendoim. E o Brasil, os produtores e exportadores, principalmente no estado de São Paulo, se organizaram com protocolos de produção, de protocolos de beneficiamento do amendoim, visando atender esse mercado europeu, que é um mercado mais exigente, né? Atualmente, né, se a gente pensar nos dias atuais em relação ao amendoim, as exportações estão em alta, batem recorde mês a mês, né? Os preços atrativos, o câmbio favorável. Os produtores brasileiros dominam as técnicas de produção, as técnicas de beneficiamento do amendoim, né? Deixando esse amendoim nas condições que o mercado comprador exige, né? E, consequentemente, o estado de São Paulo, que é o maior produtor de amendoim do Brasil, corresponde hoje por 90% da produção no Brasil, está tendo sérios problemas com irregularidades de clima, né? Então, essa última safra, por exemplo, uma seca muito intensa num período crítico do desenvolvimento da cultura. Também os produtores estão tendo dificuldade com os altos preços das terras, né? Boa parte das áreas de plantio de amendoim em São Paulo são áreas arrendadas. Então, os produtores estão tendo dificuldade de encontrar áreas disponíveis e, quando encontram, os preços desses arrendamentos são muito elevados. Então, o que a gente vem percebendo já de 2019 para cá, que muitos produtores, exportadores estão migrando para o Mato Grosso, né? Voltando a ter esse boom da cultura do amendoim no estado do Mato Grosso, basicamente porque Mato Grosso tem terra disponível, né? Muita terra disponível, clima regular, né? Favorável à cultura do amendoim, e os produtores que hoje estão cultivando soja, milho, e produtores que têm alta tecnologia. Então, isso tem favorecido
esse novo momento do amendoim no estado do Mato Grosso. Que legal contextualizar essa história, professor, justamente porque mostra os desafios, né, e as oportunidades que foram surgindo diante de uma conjuntura de fatos aqui que o senhor acabou relatando, né? E aí encontra aqui em Mato Grosso toda a disponibilidade de terra, as características topográficas que eu sei que o senhor vai falar mais adiante também durante a pesquisa, que são favoráveis também, né, trazem um ponto positivo aí. E mais ainda, a vontade, né, de produtores, de técnicos, né, de pesquisadores, enfim, de um conjunto de pessoas em buscar desenvolver uma cultura que superar essas adversidades para valorizar as vantagens e buscar esse espaço no mercado diante de uma oportunidade que apareceu, realmente aí é juntar a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, é caminhar na mesma direção. Queria só fazer um parênteses aqui, quando o senhor falou do crescimento, né, do boom do amendoim no último ano, eu tenho aqui o VBP, né, o valor bruto da produção, dá pra gente ter uma ideia do quanto foi valorizado e quanto despertou atenção a cultura, né, diante dessa conjuntura que o professor comentou. A cultura do amendoim em 2020 teve um valor bruto de produção, né, segundo o Ministério da Agricultura, girando em torno de 2 bilhões 668 milhões de reais. Foi um aumento de 38% com relação a 2019. Claro que o peso, né, do câmbio também interfere nisso, né? E mais ainda, né, o avanço das exportações, o crescimento das exportações, que, como o professor destacou, ainda participamos com pouco, mas temos potencial de ocupar espaços ainda maiores. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando para a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade, tem que conhecer os produtos da Hipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda, tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Hipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Hipismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Bom, e aí a gente parte de fato para a pesquisa, né? Então o senhor já trouxe que haviam pessoas interessadas e um grupo se uniu, né, contando também com o IFMT para enxergar no campo quais eram as possibilidades, os desafios, o que precisava ser superado. Sim, então, por volta dos meados de 2018, né, um produtor aqui da região de Sorriso, que também é comerciante de sementes, né, nos procurou com a possibilidade de iniciar um trabalho, né, um trabalho de formiguinha experimental para avaliar a adaptação do amendoim às condições de clima local, né? Então, naquele momento, a Embrapa foi a primeira parceira nossa, né? Trazendo os materiais genéticos da Embrapa para nós testarmos nas condições aqui de Sorriso, né? Então, nós implantamos o primeiro experimento em parcelas pequenas, né? Para avaliar a produtividade desses materiais desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento de Amendoim da Embrapa. De pronto, né, a principal empresa produtora de máquinas voltada para o amendoim entrou nessa parceria, e o que viabilizou a realização desses primeiros experimentos, né? E, na sequência, na safra seguinte, esse projeto chamou a atenção que um produtor da região de Nova Ubiratã cultivou 250 hectares de amendoim na safra 2019-2020. Basicamente, pautado nos resultados que nós obtivemos nesse primeiro ensaio, né? Nesse pequeno ensaio. E já no primeiro ano, esse produtor, em 250 hectares,
atingiu uma produtividade média de 150 sacos por hectare, que se a gente fazer um cálculo relacionado ao custo da produção e à rentabilidade do amendoim, é bastante atrativo. Nesse sentido, com essa produtividade relativamente boa para um cultivo inicial, né, onde que a gente teve bastante erros, bastante dificuldade para implantar essa área, principalmente a questão de plantabilidade. No ano seguinte, né, na safra 2020-2021, que ainda está sendo finalizada, né, os produtores estão colhendo, a região de Sorriso, Nova Ubiratã, Santiago do Norte, que fica, né, nos extremos do município de Paranatinga, já tem 1.560 hectares de amendoim. E nós temos uma previsão, né, uma estimativa que para a próxima safra ultrapasse os 4.000 hectares de amendoim aqui na região, né? O que nos leva a acreditar que o amendoim está num momento diferente do que aconteceu no passado? Hoje nós temos muito mais possibilidades de material genético que pode ser cultivado aqui no Mato Grosso, diferente do que foi lá no passado. E também hoje nós estamos conduzindo as pesquisas com parcerias com a Beatriz Peanuts, que é a principal exportadora de amendoim hoje no Brasil, as indústrias Colombo, que são as fabricantes de máquinas. Nós estamos conduzindo o experimento em parceria com o Programa de Melhoramento de Amendoim da Embrapa e também com o Programa de Melhoramento de Amendoim do Instituto Agronômico de Campinas. Então, nós estamos servindo aí dos melhores materiais genéticos desenvolvidos pela pesquisa no Brasil. Além disso, nós estamos testando, né, materiais também da empresa Elcarme, da Argentina, né, materiais já comercializados no Brasil, mas ainda nós não temos novas linhagens dessa empresa da Argentina para testar nas nossas condições. Nós estamos testando materiais já comercializados no estado de São Paulo. Essa produção hoje aqui do estado, né, que no meu ponto de vista é um gargalo ainda para o estado, nós não temos indústria para beneficiar esse amendoim produzido até o momento. Toda essa produção ela tem sido enviada para empresas em São Paulo que fazem o beneficiamento e a exportação desse amendoim. Você já trouxe um ponto importante, que é a questão da indústria aqui. Eu sei que é um próximo passo aí, certamente, com a atratividade técnica, né, a possibilidade de expansão aqui diária, indústrias serão atraídas aqui para Mato Grosso. Sei que vocês devem estar trabalhando em conjunto para isso também. Eu queria que o senhor explicasse, quando a gente fala áreas experimentais, né, pesquisas sendo realizadas, vamos trazer para um público que muitas vezes pode não estar relacionado diretamente com o campo. Para ilustrar, eu queria que o senhor explicasse como tem funcionado esses experimentos com amendoim, né? São várias parcelas, várias áreas, cultivares, o senhor disse que já são diferentes aí para poder testar a viabilidade de cada uma, plantas em épocas diferentes. Como que funciona um trabalho desse, professor? Bom, nós temos desenvolvido vários projetos dentro da área experimental do IFMT em Sorriso, né? Projetos para avaliar a produtividade de diferentes cultivares já comerciais, né? Materiais da Embrapa, materiais do IAC e materiais da Elcarme. Então, esse é um experimento que a gente faz em parcelas de 7 a 8 metros quadrados, né? Onde que a gente cultiva diferentes cultivares para avaliar a produtividade. Esse é um dos experimentos que a gente faz. Além disso, a gente fez outros experimentos, já estamos repetindo ele pela terceira safra, que é avaliar a produtividade de acordo com a época de semeadura desse amendoim, né? A gente sabe que a gente tem um clima no estado bem definido, então a gente começa o plantio de diferentes cultivares no início de novembro, e de 20 em 20 dias a gente faz uma nova semeadura. Então a gente faz semeadura início de novembro, final de novembro, meados de dezembro, início de janeiro e até final de janeiro. Por que a gente faz isso? A nossa ideia é definir quais materiais que se encaixam na determinada época de semeadura.
Plantios mais antecipados, a gente tem observado que a produtividade ela é mais alta. Porém, no momento do arranquio do amendoim, eu não posso ter excesso de chuva. E como a região ainda não tem estrutura, os produtores não estão estruturados com estrutura de secagem, a gente precisa colher o amendoim num período que ocorra pouca chuva, né, ou praticamente nada de chuva, para não ter problemas de qualidade do grão colhido. Então, dependendo da cultivar que o produtor vai plantar, a gente dá um indicativo para ele em qual que é a melhor época para ele fazer essa semeadura do amendoim. E isso a gente não tem ainda bem definido, porque no ano passado o clima foi totalmente diferente. A gente teve um resultado que foi diferente dos resultados desse ano. Esse ano a chuva para a nossa região, ela cessou em torno de uns 20 dias antes do que o normal. Então, esse ano o resultado foi totalmente diferente do ano passado. Nós vamos repetir esses ensaios com novas cultivares, repetir nas mesmas épocas, para aí sim a gente ter uma informação mais concreta para passar para o produtor. Mas o que é possível adiantar, que o amendoim ele produz bem em plantios desde o início de novembro até 25 de janeiro, né? A cultura tem um ciclo de 125 a 135 dias, então plantio além de 25 de janeiro, mais tardar 30 de janeiro, a produtividade é muito baixa. E o amendoim ele não pode passar por estresse hídrico nos últimos 30, 40 dias antes do plantio, né? Mas para frente eu vou comentar a respeito da qualidade do amendoim. Se ele passar por esse estresse, a infecção por um fungo que causa uma micotoxina é muito grande. Então a gente tem que programar o plantio para colher num período seco, mas que ele não passe por esse estresse 30, 40 dias antes de colher. Um outro trabalho que nós estamos realizando agora na próxima safra é cultivar o amendoim em diferentes espaçamentos, né? O que o produtor tradicionalmente faz é cultivar no espaçamento de 0,90 metros entre linhas simples, né? Mas em São Paulo os produtores relatam aumentos de 20% a 30% na produtividade cultivando o amendoim em fileira dupla. São 17 centímetros entre duas fileiras e dessas duas fileiras para uma nova fileira 73 centímetros. Então, esse será um novo projeto que nós vamos realizar esse ano para dar um respaldo para o produtor qual que é o melhor espaçamento que ele deve usar para as nossas condições. Para São Paulo, isso já está bem definido. Além de testar novos materiais, nós também estamos testando a população ideal. As plantas aqui, o clima é um pouco mais quente, mais chuvoso, as plantas crescem num ritmo diferente de outras regiões do país. Então, a gente tem que buscar definir também qual que é a população adequada para cada cultivar que vai ser utilizado aqui no estado. E pensando nos diferentes possibilidades de cultivo no amendoim, como eu falei anteriormente, que ele produz de plantio desde novembro até final de janeiro, nós também, em parceria com a Embrapa, estamos testando novas linhagens de amendoim de ciclo mais precoce, para possibilitar o produtor fazer uma safra de verão de soja e na safrinha ter a possibilidade de fazer uma safra de amendoim também. Isso a gente já está fazendo. Nesse último ano nós testamos 60 novas linhagens da Embrapa e 11 novas linhagens do IAC, né? Perfeito, professor. É importante quando o senhor traz todo esse comentário, né, e como vão abrindo-se leques, né, para quem nos acompanha, quem está ouvindo, realmente entender como funciona uma pesquisa e como olha-se para vários aspectos, né, como é importante ter esse olhar clínico atento a várias questões, né, porque elas, claro, vão interferir nos resultados e no posicionamento da cultura, enfim, na prática da atividade, né. O senhor falou sobre o calendário, ou seja, já no fim reforçou isso, né, existe a possibilidade já da cultura
ser posicionada em segunda safra, já que ela pode ser plantada até 25 de janeiro, né? O senhor já mencionou isso, mas claro que estão de olho também em linhagens para ver se encontram cultivares de ciclo mais curto para garantir esse posicionamento em segunda safra de fato, né? Esse é um ponto interessante que o senhor traz. O outro ponto, quando o senhor falou dos espaçamentos, né, e que há uma empresa de máquinas também participando da pesquisa, obviamente ficou claro que não adianta utilizar o mesmo maquinário que utiliza-se na soja e milho, são maquinários específicos exatamente para a cultura, né? Esse é outro ponto também que tem que ser observado por quem não conhece ainda desse plantio e eventualmente esteja pensando em seguir adiante. Com certeza, Patrone. O plantio, o produtor consegue até fazer com as máquinas utilizadas para o cultivo de milho e soja, com algumas adaptações, né? Porque a semente ela tem um tamanho muito maior do que um grão de milho, um grão de soja. Então, com pequenas adaptações, o produtor consegue fazer esse plantio do amendoim. Porém, o amendoim ele necessita de máquinas específicas. Uma máquina para o arranquio do amendoim, né? Porque a vagem ela fica debaixo do solo e ela precisa ser arrancada, exposta, invertida essa planta para que ocorra o processo de secagem e 4 a 5 dias após a secagem, esse amendoim é colhido com uma máquina específica também. Então, isso é uma dificuldade que até impede que a cultura tenha uma expansão muito rápida, né? O produtor ele precisa fazer investimento específico para a cultura do amendoim. E, além do mais, o produtor no Mato Grosso está habituado a fazer hoje o processo de plantio direto, né? Sem o revolvimento do solo. Para a cultura do amendoim, no primeiro ano é essencial fazer o revolvimento profundo do solo, correção profunda desse solo com calcário, com gessagem, para daí sim fazer o cultivo do amendoim. Então, isso acaba limitando um pouco uma expansão mais rápida da cultura no estado. Conversei com alguns produtores, né, que participam da pesquisa, que têm interesse no amendoim, e eles me disseram justamente que uma das grandes expectativas com relação a essa possibilidade, né, de avançar na cultura do amendoim aqui em Mato Grosso é a utilização de solos mais arenosos, solos mistos, né, que não vão bem, por exemplo, na soja, no desempenho, aquele potencial esperado na cultura da soja do que outros perfis de solo, né? Nos solos arenosos, realmente a cultura se encaixa bem aqui no estado, é uma boa alternativa, uma boa estratégia a utilização do amendoim nessa condição, nesse perfil de solo, e que produtividades a pesquisa já mostrou que é possível alcançar? Então, num primeiro momento, Patrone, o amendoim vai muito bem em solos arenosos ou de textura média. Porém, que vale destacar que não adianta o produtor colocar semente num solo arenoso e não fazer a correção desse solo com calcário e gesso e fazer adubação, né? A planta ela necessita de nutrientes como qualquer outra planta. A gente fala muito do solo arenoso, solo misto, porque facilita o processo do arranquio do amendoim, né? Um solo mais leve vai facilitar o arranquio, vai produzir uma vagem mais limpa, né? E vai diminuir a perda do amendoim no momento do arranquio. Mas tem que ser um solo com uma boa fertilidade, porque senão os tetos de produtividade vai ser muito baixo. Qual que é a vantagem, né, de se produzir num solo de textura mais arenosa ou textura média, né? Como o amendoim tem essa necessidade de revolver o solo, corrigir o solo e também a necessidade de fazer a rotação de cultura com o amendoim não é recomendado o plantio de amendoim na mesma área do ano anterior. O produtor ele faz essa correção desse solo que normalmente atinge produtividade de soja não tão altas e após o cultivo do amendoim o produtor tem a possibilidade de retornar com a soja. Nós não temos dados experimentais, mas nós temos dados de observação de talhão dentro de fazenda, onde o produtor atingia no máximo 60 sacas de soja por hectare nessas áreas, plantou amendoim atingindo produtividades aí de 150, 160 sacas, e no ano seguinte, quando plantou a soja, a produtividade da soja deu um salto de 40%. Então, isso é lógico que a gente não atribui isso somente ao amendoim,
mas atribui a todo esse manejo, esse preparo do solo, essa correção do solo, para que depois possa retornar com o cultivo da soja. Perfeito, professor. Queria insistir na questão da produtividade, né? O que vocês alcançaram por enquanto na pesquisa, a gente dá para entender que dá para chegar até quanto essa produtividade nossa aqui, pelas observações que vocês já fizeram, e eu queria que, se possível, você já fizesse uma comparação com o principal estado produtor, que é o estado de São Paulo, né? Para a gente saber se a gente está já equiparado a São Paulo, estamos à frente, estamos atrás, enfim, qual que é a nossa comparação com os campeões aí em produção de amendoim? Patrone, se nós pegarmos os dados das duas últimas safras de São Paulo, fazendo uma média, né, porque a última safra eles tiveram sérios problemas com estiagem, a média de produtividade deles nessa última safra foi de 140 a 150 sacas por hectare. Vale ressaltar aqui que quando a gente fala em sacas, o amendoim é diferente da quantidade comercializada de soja, né? A saca de amendoim é de 25 quilos de amendoim em casca, né? Então, quando eu falo 150 sacas, é de amendoim em casca, sacas de 25 quilos. São Paulo, então, nessa média, aqui no Mato Grosso, nessas lavouras que eu acompanhei, que eu comentei anteriormente, talhões muito diversos, talhões de fertilidade baixa, talhões de fertilidade média e talhões de fertilidade boa. A média de produtividade nessa fazenda, que eu acompanho mais de perto, variou de talhões para talhões de 100 a 220 sacas por hectare. Então, nossa produtividade aqui maior, inclusive, do que a média do estado de São Paulo. É lógico que é bastante variável, porque assim está sendo ainda um momento de aprendizagem, muitos detalhes ainda que tem que ser aperfeiçoado, de plantabilidade, de qualidade de semente, manejo de doenças. Então, tem muito a melhorar. Em termos de pesquisa, Patrone, na safra 2019-2020, nos ensaios que nós realizamos, a nossa produtividade variou de 185 a 216 sacas por hectare. Então, bem superior à média, inclusive, de São Paulo e também superior à área de lavoura comercial. Nesta última safra, de 2020 e 2021, nos experimentos, nós acabamos de colher faz uns 10 dias, a produtividade variou de 190 até 290 sacas por hectare. Então, uma produtividade que esse ano nos surpreendeu, né? Porém, as parcelas das épocas de semeadura mais tardia, a produtividade foi menor comparada com a mesma época de cultivo do ano passado. Como comentei anteriormente, esse ano aqui para nossa condição de experimento, a chuva parou 20 dias, 25 dias mais cedo do que o ano passado. Esse ano é um ano desafiador para a agricultura, especialmente na primeira safra, agora na segunda safra também no milho, e a gente vendo grande preocupação, né, com o corte de chuva e o que isso pode causar na produtividade das lavouras, e aí a pesquisa também enfrentando esse momento adverso, né, mas ainda assim respondendo muito bem, né, com a margem chegando de 190 a 290 sacas por hectare, realmente números extremamente expressivos, né, professor? Isso mostra, né, que a cultura se adapta às nossas condições e que tem um potencial que é possível a nível de campo, a nível de lavoura, chegar bem próximo disso, né? O senhor falou logo no início do programa que uma das vantagens, né, que atraía a atenção de, inclusive, produtores de outros estados ou compradores de outros estados, né, empresas de fora, era justamente com a possibilidade de expansão aqui em Mato Grosso por conta da disponibilidade de terras. E eu mencionei que o senhor falaria sobre topografia, né? A topografia, em que sentido ela é favorável para a cultura do amendoim aqui em Mato Grosso, comparando com a cultura em São Paulo, por exemplo? Aqui no estado, a maioria das nossas áreas é topografia plana, né? O que facilita o processo de plantio do amendoim, facilita o operacional no manejo de plantas daninhas, de pragas e de colheita também, né? As máquinas desenvolvidas para nossas condições, elas são
máquinas bem maiores das que utilizadas, por exemplo, no estado de São Paulo, que a topografia é um pouco mais restritiva. Então, o operacional aqui fica muito mais fácil, o rendimento das máquinas é muito maior. Tudo que é vantagem é sempre importante, né, ser destacado e colocar ali realmente na ponta do lápis as vantagens aqui em Mato Grosso. Muito legal o trabalho que está sendo feito e toda a perspectiva que tem gerado. Quem ouve o programa, quem ouve falar sobre pesquisa e acompanha, professor, quer justamente saber, né, se for agricultor, né, o agricultor vai ter condições de ganhar dinheiro com essa cultura, né? Qual que é a questão econômica que envolve o amendoim, né? Sim, hoje os preços estão, como eu falei anteriormente, estão um pouco mais elevados porque o câmbio está favorável. Mas pensando nos preços praticados atualmente, hoje uma saca de 25 quilos está entre R$ 95 e R$ 100 reais do amendoim de 25 quilos em casca, posto na indústria lá em São Paulo, né? O custo de produção é um custo elevado, se nós compararmos com o custo de milho, o custo de soja. O custo para produzir 1 hectare de amendoim, ele se equivale ao custo para produzir 1 hectare de algodão. Então, isso também leva um pouco de receio por parte dos produtores para entrar nessa atividade com a cultura do amendoim. Porém, quando a gente compara os custos de Mato Grosso com os custos de São Paulo, os custos do Mato Grosso são menores. Uma por esses detalhes que eu comentei anteriormente, né? O custo da terra aqui no estado é menor do que em São Paulo, né? O arrendamento das áreas aqui é menor do que os custos de São Paulo. O operacional aqui fica mais facilitado. O custo aqui no estado do Mato Grosso hoje está em torno de R$ 7.300 por hectare, enquanto o custo em São Paulo varia em torno de R$ 8.200 por hectare. Falando um pouquinho mais de custo, né? Se a gente fazer um cálculo rápido pela produtividade que tem sido obtida a nível de lavoura aqui na nossa região, por esses poucos produtores pioneiros que estão na cultura, se a gente fazer um paralelo com a rentabilidade da cultura da soja, é de 2 a 3 vezes mais rentável do que o cultivo da soja. Bastante atrativo, né? Tem toda a condição ainda de desenvolvimento, alguns gargalos aí que o professor mencionou, mas realmente é uma cultura que se mostra bastante interessante nesse momento, né, professor? Vamos falar um pouquinho dos destinos, né? O senhor comentou no início também um foco na exportação, e o amendoim também tem um leque amplo para o destino desse produto? Hoje, praticamente, o amendoim produzido no Brasil, ele atende 2 mercados, né? O mercado interno, mas se ganha mais destaque com as exportações. O amendoim hoje ele pode ser exportado tanto o amendoim cru, o amendoim blancheado, que é aquele amendoim sem a película, né? Ele passa por um processo térmico, onde que ele é retirado aquela película, e também a exportação de óleo. Então, essas 3 formas que é exportado o amendoim hoje brasileiro. Os principais destinos do amendoim brasileiro hoje para a Rússia. A Rússia é o principal comprador do amendoim brasileiro, Argélia, Holanda, Ucrânia e Polônia, né? Com alguma variação de porcentagem de ano para ano, mas são os principais compradores hoje do amendoim brasileiro. Vale destacar, patrão, que o amendoim brasileiro ganhou esse mercado externo, principalmente porque os exportadores e os produtores investiram em produzir um amendoim de qualidade, né? Para você ter uma ideia, o amendoim hoje, para chegar no mercado europeu, ele tem que ter no máximo 2 partes por bilhão, né? 2 ppb de aflatoxina, que é uma micotoxina causada por um fungo que está presente no solo de forma natural. Então, o mercado europeu ele tem essa restrição. Amendoim que passa de 2 ppb de contaminação por aflatoxina não tem destino para o mercado europeu.
Então, o Brasil tem melhorado bastante nesse sentido. Para você ter uma ideia, para mercado interno no Brasil hoje é aceito até 20 ppb. E essa aflatoxina, ela é dependente do manejo que o produtor faz no campo, né? Definindo aquelas melhores épocas para plantio, para não correr estresse no final do ciclo da cultura, processo de colheita, que esse amendoim não passe por ciclo de umedecimento após o arranquio, né? E até mesmo o processo de beneficiamento na indústria. Então, é um conjunto de fatores que tem feito essa melhoria do amendoim brasileiro para conseguir atingir esses mercados que pagam mais pelo produto brasileiro. Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que traz temas super importantes do setor com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Professor, quais são os próximos passos da pesquisa, né, em que vocês estão mirando? O senhor já trouxe alguns pontos aí, né, ao longo da tua fala, e o senhor disse também no início ali, é importante destacar, né, que hoje ainda para que esse ciclo se feche de fato aqui, é preciso ainda que uma indústria venha para cá, né? Sim, patrone, seria o ideal, né? A gente sabe que tem toda uma questão de dificuldade logística dentro do estado do Mato Grosso, mas a gente acredita que no futuro próximo nós teremos essa indústria ou essas indústrias que vão processar esse amendoim produzido aqui no estado. Com relação aos nossos próximos passos para a pesquisa, nós vamos intensificar as pesquisas com novas linhagens para ampliar o leque de oferta de material genético para as condições de clima aqui do Mato Grosso. Especificamente, né, os trabalhos que nós estamos desenvolvendo para a região médio-norte do Mato Grosso. E, além disso, nós estamos já planejando para iniciar um projeto de pesquisa para avaliar a produção de amendoim no sistema irrigado. A irrigação no estado do Mato Grosso cresce a passos largos, né? As áreas de pivô estão aumentando muito rapidamente e nós visualizamos a possibilidade de cultivar o amendoim numa terceira safra, né? Basicamente, visualizando atender um mercado que hoje tem alguma dificuldade, o mercado de semente, principalmente para agregar valor nessa produção e atender os mercados de São Paulo com sementes produzidas aqui no estado do Mato Grosso no sistema irrigado. Então, nós estamos começando um projeto nesse sentido e a gente está com bastante expectativa pelos resultados desse projeto. Perfeito. E quem quiser, professor, buscar mais informações sobre esse trabalho que está sendo feito em Sorriso, qual o caminho? Aqueles produtores ou técnicos que têm interesse em iniciar na cultura podem nos procurar no IFMT, no Campo Sorriso, ou pode entrar em contato diretamente comigo pelo telefone 669-9927-5158. Perfeito, professor. Te agradeço, parabenizo pelo trabalho, né, não só do IFMT, mas de todos os parceiros aí que estão envolvidos nessa tentativa, né, de viabilizar economicamente, tecnicamente, mais uma cultura para entrar no leque de opções dos produtores aqui em Mato Grosso. Parabéns mais uma vez e que a gente possa
constantemente noticiar avanços nesse trabalho, nessa condução. Obrigado pela participação aqui, viu, professor? Eu que agradeço, Patrone. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a toda a equipe de alunos do curso de agronomia de Sorriso que fazem parte do grupo de pesquisa que eu lidero, né? É um trabalho que, sem a ajuda dos estudantes, seria impossível da gente realizar. Agradecer às empresas parceiras, né? Em especial a empresa Miaki, que nessa última safra viabilizou para nós um arrancador e uma colhedora de amendoim, o que possibilitou nós ampliarmos as pesquisas com amendoim. A Beatriz Pinotes, de Tupã, São Paulo, que forneceu as sementes e que vai ficar com parte da produção dos experimentos. A LC Sementes, que já é parceira desde 2014 com outras culturas alternativas. A Fazenda São José, que também disponibilizou todos os insumos para a condução dos nossos experimentos. O Imafir, né, também é parceiro. E a Embrapa, né, e o IAC, que disponibiliza os seus materiais genéticos dos programas de melhoramento para nós testarmos. E o IFMT por estar nos dando essa oportunidade, o espaço na fazenda experimental para conduzir esses experimentos. Legal, devidamente agradecido a todo mundo aí que realmente tem arregaçado as mangas para fazer diferente, né, e buscar viabilidade econômica e técnica, como eu frisei anteriormente. Obrigado mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, né? E aqui eu encerro sempre trazendo aquela frase, né? Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.